E agora? Como é que faz aqui? Olá, Aê! Sou Pangone, eu falei, ai, como é que faz essa bagaça? tudo bem? Boa. Tudo bem, e você? Também. A internet resolveu estar ruim bem agora. Deixa eu ver. Vamos torcer para que não caia. Se começar, eu coloco no 4G, não tem problema. Pega bem? Pega em 4G, às vezes, né? Vai melhor. Mas, Ah, tranquilo. Vamos lá. Deixa eu ver se tá aqui. como vamos começar? Vamos falar um pouquinho de cada uma, enquanto as pessoas entram. Sim, Se apresentem vamos lá. por você. Então, eu sou Márcia, eu sou professora de educação física, trabalho como personal, dou aula para atleta de escalada, sou escaladora. Além do bacharelado, também tenho pós em biomecânica de exercício. Sou apaixonada por atividades outdoor e tudo que tenha coisas relacionadas a qualquer tipo de esporte, qualquer coisa que seja ao ar livre. Eu sou apaixonada por estar em contato com a natureza. Sempre fui, desde criança, fui iniciada, digamos assim, nesse mundo pela minha tia, pela minha mãe, que gostava de fazer essas coisas. Tem foto de eu pequenininha e em barraca com a minha mãe acampando. Então, acho que isso já vem um pouquinho do sangue. E Ai, que aí, legal. Isso é bom, né? sim, e aí me descobri nessa profissão da educação física, me apaixonei também por dar aula. E é isso, acho que é isso. Faz tempo que você escala? Eu comecei a escalar em 2014, que foi quando eu fiz um curso, eu tinha conhecido antes e acho que você caiu. Mari, esperar a Má voltar, que ela deu uma caída aqui. Mari, ixi, que rolou algum problema lá com a internet da Mari, mas ela já volta. Vou guardar aqui. Vamos lá. Má, já mandei. Voltei. Voltou, uma pequena queda. Você Acontece. me ouve? Ouço, ouço sim. Você tinha perguntado da escalada, né? Eu comecei É a a net, escalar né? em É assim. 2014, que foi quando eu fiz o curso. Já tinha Ah, conhecido, já tinha ouvido falar um pouco antes, mas aí eu estava tão decidida que eu queria aquilo que eu já fiz o curso e já comecei a escalar em 2014. Me apaixonei, igual a gente fala, o bichinho picou da escalada e é uma das minhas paixões. legal. Fala um pouquinho de você agora, Má. Tá me ouvindo? Então eu vou contar um pouquinho. Vamos tentar, né? A internet tá difícil hoje. Vou contar um A pouquinho gente da vai. minha trajetória no yoga, né? Eu comecei a praticar em 2011 e eu dou aula.
Eu até estava olhando, faz um tempinho, já desde do final do ano de 2017. E aí, desde dessa data que eu comecei, né, a dar aula, eu venho fazendo também cursos, né? Já fiz 3 formações. Estou fazendo curso de filosofia do yoga, já fiz curso para yoga para gestante. E sempre tem coisa para aprender, né? E tirando muito autoestudo e também prática, né? Porque tem que praticar. Sim, claro. Nossa, bem interessante. Você não fez só um curso de yoga, você faz outras coisas, filosofia. Fantástico, isso é bem legal. É, Oi, são várias Dani. partes, né? Oi, Dani, que bom, obrigada. Obrigada, Dani. Fala, desculpa, eu te Estamos na cortei. batalha, né? Então, eu estava falando do que a gente estava falando? Perdi a linha, né? É que a Não, internet ela tá caindo aqui, eu mas tava falando que além do curso de yoga só para aprender a dar aula, tem outros complementos, outros cursos que você faz, que você fez e que a gente nem ah, imagina. sim, no começo, né, a gente pensa assim, quando você começa a fazer um curso de, nossa, mas é só isso, e quando você vai descobrir é todo um mundo, principalmente na parte de filosofia, né? Então é uma coisa bem extensa, realmente um estudo para a vida, né? Além da aula de yoga apenas, né? Sim. Então vamos entrar, já que a gente já está falando um Acho pouquinho, que a Má. gente Fala pode um pouquinho, começar a contar então um é, pouquinho do que a gente fala um vai falar, né, pouquinho, na nossa live. sim, fala um pouquinho sobre, explica um pouquinho o que que é o yoga, para quem nunca fez, o que que é o yoga? Oi, Oi, voltou. tá me ouvindo? Agora foi. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Fala então, faz a pergunta que eu cortou para mim. Sim, explica pra gente um pouquinho o que que é o yoga. Assim, bem para quem nunca fez, né? Todo mundo vê, já viu foto e tal, mas o que que é o yoga exatamente? Aqui eu vou explicar, vou tentar explicar um pouquinho, resumir um pouquinho de tudo o que é, né? Então, tirando nomes e métodos e coisas, o que vem a ser o yoga, o que define, o que precisa ter para ser yoga, né? Então, yoga são práticas psicofísicas que têm essa conexão do corpo, práticas, diversos exercícios e filosofias, com essa intenção do corpo e da mente para fins espirituais. Né? É importante lembrar que essas práticas elas têm essa finalidade espiritual. O que eu quero dizer com espiritualidade aqui? E aí é interessante explicar, porque muitas pessoas atrelam a espiritualidade à religiosidade, ou temos como espiritualidade, eu até tinha anotado aqui, é a consciência autorreflexiva que nós, seres humanos, temos. Então, quando dizemos espiritualidade, significa isso, né? Eu vou dar um exemplo assim bem básico. O nosso cachorrinho, ele tem a consciência de que ele existe, de que ele está nesse mundo, de que ele precisa comer, ele precisa beber água, se alimentar. Se você bate nele, ele vai ficar triste, né? Ele tem essa consciência. O que ele não tem é essa consciência autorreflexiva, reflexiva. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Né? Para onde eu vou depois que acabar isso? Então, nós, seres humanos, por enquanto, né, somos os únicos que temos isso, que temos filosofia, que temos artes, que pensamos, né, na nossa própria existência. Então, quando eu falo sobre espiritualidade, é isso que eu quero dizer.
Então, o yoga ele não está atrelado a nenhuma religião, mas ele faz parte de religiões também. Então, é importante lembrar disso, né? Você não precisa acreditar em nenhum Deus, ele pode ser teísta ou não, né? E para praticar e nem para seguir essa filosofia, porque justamente essa espiritualidade está relacionada à nossa à consciência e não à religião. Tá. Deu para entender, mais ou menos? Não, não tem a ver com um Deus específico. Você não está fazendo aquilo por um Deus especificamente, né? Igual as religiões têm um Deus que eles cultuam, dá um nome para o Deus lá e aí eles cultuam aquele Deus. Essa Uhum. espiritualidade não é relacionada a isso, e sim a uma coisa mais Não. interior. Na verdade, não exterior, né? Essa, na Interior, verdade, bem interior. interior. Sim, sim. Exatamente. Não é ligada a nenhum deus específico e nem a uma religião. É apenas isso, né? Ela pode ser ateísta, por exemplo, né? Não precisa de uma divindade para ser adorada, né? Tá, tá. Ela não tem um Tá? cunho religioso yoga, né? Tá. Então, não, mas pode também ter, né? Isso que eu tô aqui. Tem religiões que utilizam as práticas do yoga, né? As práticas meditativas, respiratórias. Isso pode ser utilizado, não tem problema. Como, por exemplo, o próprio hinduísmo, o budismo, Hare Krishna. O que aí eles vão acrescentar é mais essa parte da religiosidade, né? Que aí, por exemplo, os Hare Krishnas, eles têm Krishna como essa divindade que eles adoram, né? É uma mistureba, né? Uma mistureba de coisas, mas o que une todas essas coisas é isso. São práticas, são disciplinas psicofísicas que a gente usa a mente e o corpo para ter conversar com essa consciência, né? Acalmar essa consciência muitas vezes, enfim. Aí a gente vai tendo esses graus, né? Dentro da prática mesmo. Tá. Só falar, gente, quem tiver pergunta, pode mandar que a gente vai respondendo também, tá bom? Fiquem à vontade. Boa. Então, vamos lá. Qual que é o objetivo principal do yoga? Você falou um pouquinho dessa questão, né, da espiritualidade, creio que seja um dos objetivos. Mas explica assim, eu quero fazer yoga. Para Tá, que eu vou serve? lá. Para que serve? Eu vou lá e fico fazendo um monte de pose, legal, aprendo a respirar, mas enfim, qual é o objetivo principal do yoga? Então, dentro dessas práticas, né, espirituais, a gente fala que o yoga serve para a gente ter vamos dizer, um estado de liberdade, né? Para a gente não ter um apego a muitas coisas, porque a gente sabe que as coisas são passageiras, né? E para você ter a conexão com essa, que eles falam, com essa essência única, vamos dizer, essa consciência universal. É um pouquinho difícil de explicar, porque quando eu falo, né, já existem conceitos meio prévios do que são todas essas coisas. E quando a gente fala da filosofia, não é dessa filosofia, não é muito com os conceitos que a gente já tem pré-determinados, né? Então, quando eu falo assim, o estado de liberdade, não se apegue, parece uma coisa meio hippie, né? O hippie, mas não é isso, né? A nossa mente, a gente sabe que ela cria coisas, né? Tudo que nós temos ao nosso redor é criado, né? A nossa visão, etc. A gente capta aquilo e interpreta, nosso cérebro interpreta aquilo. E é a mesma coisa com as histórias, né? Nós vamos criando histórias na nossa cabeça. E essas histórias que a gente cria, às vezes, tomam proporções descabidas, né? O que acaba levando a estados não muito bons, por exemplo, de sei lá, depressão, ansiedade. Tô dando um exemplo, tá, gente? É só. E então, o que acontece é que quando a gente traz, né, a meditação, essa auto,
o autoconhecimento, nós paramos de dar tanta atenção a essas flutuações da mente, né? Essas dispersões, essas histórias que são fantasiosas que a gente cria, né? Um exemplo muito básico, você acha que alguém tá falando mal de você, a pessoa tá, nossa, nem tô sabendo que você tá brava comigo, coisas assim, né? E a pessoa tá lá naquela história, né? Então você vai alimentando aquela história. Então, quando a gente fala do apego, talvez seja mais nessa parte, né? E não o apego material, que nem a gente está acostumado, né, nos dias de hoje, é mais uma coisa interna mesmo, né? E essas práticas, elas trazem mais essa consciência, entendeu? De você não ser tão ativo em cada situação que você passa, né? Você analisa um pouco antes de você ter essa primeira reação. É meio que uma forma deixa eu fazer, meio que de colocar no centro, de centrar a pessoa de novo. É tipo, Isso, a pessoa tá viajando na maionese e nem é aquilo, mas tipo, de trazer uma consciência para assim, não, momento presente aqui, o que é real, de não deixar tanto essa mente exatamente. conectar mais internamente para não deixar essa sua mente ficar vagando e viajando na maionese. Acho que é mais ou menos isso. Exatamente. Eu Porque aí viajar na maionese pode trazer muita coisa, né? nunca traz coisa boa. Viajar na maionese demais não traz resultados bons, né, para nenhum dos lados. A gente Nem sabe para que não. você, nem para o outro que você está projetando alguma coisa, né? Igual você falou, se a pessoa está inocente de algo, ou você acha que Uhum. está acontecendo alguma coisa que na real não está e está na sua cabeça, né? É uma maneira de você conseguir se centrar, focar na realidade mesmo, né? Isso, né? E é uma forma também de criar empatia, né? A gente fala muito de empatia. Tem isso, né? Você olhar para o outro e falar, não, talvez ele esteja viajando na maionese. Vamos aí, calma, respira. Lembra o respira? Então, é Sim, mais ou menos isso. total. Não só para quem está viajando, mas para o outro que olha para o que está viajando e fala, não, calma, não é bem assim, né? Show, verdade. Analisando pelos dois Exatamente. lados, é perfeito. Uhum. E aí a Boa. gente diz que tudo isso, né, é essa conexão com a consciência pura, vamos dizer assim, né? E isso não tem muito a ver com deuses, né? É só para a gente falar que não é religioso, mas também pode ser, gente. A gente tem que tentar não ser muito extremista, né? Vamos achar, todo mundo pode praticar, vamos dizer assim. Sim, se você não tem, você não tem o Deus X, você não pode fazer yoga. Não, não é isso. Você não É, precisa não, de Deus para praticar yoga. É meio que você não acabou de precisa. falar. O objetivo do yoga não é buscar um Deus, né? Adorar um Deus. Então, não precisa ser uma obrigação. Tipo, se você tiver o seu Deus, cada um tem o seu e beleza. Você pode fazer yoga. Se não tiver, também pode fazer yoga. Ou no caso que você Isso. citou do hinduísmo, do budismo, que o yoga está dentro dessas, não sei se posso chamar de Religiões mesmo. dessas religiões como um auxílio, um algo mais, que eu acho que pode associar em religiões que rezam, que ajoelham, enfim. Acho que é meio que um complemento, Isso, né? exatamente. Do... Algo mais sobre Bom, isso? não, eu acho que você tem alguma dúvida mais sobre, deixa eu Sobre ver, as isso, nossas não. para o que serve, né? E É, aí eu tinha anotado, né, aqui para explicar sobre a aula de yoga, né? Só que para chegar na aula de yoga dos dias atuais, eu vou ter que contar a historinha inteira de como chegamos, né, no yoga dos dias de hoje. E aí eu acho que combina com uma pergunta que tinha sido feita sobre as necessidades das poses acrobáticas no yoga, né? isso, os asanas, aprendi o nome. Isso. Asanas, boa. Então eu acho que a Qual a gente pode. necessidade? Agora faz total sentido. Eu vou me conectar com o meu consciente, vou me centrar. Para que eu tenho que ficar fazendo aquelas poses acrobáticas? Não são todas acrobáticas, mas é o que a gente vê, que todo mundo posta foto fazendo aquelas poses que você fala, Difícil. nossa, eu não tenho equilíbrio, eu não tenho flexibilidade para fazer isso aí.
que tem a É, ver, qual a necessidade dessas poses? Vai, agora é com você. vamos lá. Então, para começar, né, assim, a gente sabe que nos dias atuais o capitalismo está aí, a gente precisa divulgar o nosso trabalho. Então, essas poses trazem mais visualizações, a gente sabe disso, né? Então, tem o apelo comercial, com certeza, de se vestir de um jeito, de fazer tal coisa, porque a gente sabe que atrai, sei lá, às vezes nem mais seguidores, nem, né? Eu falo que eu não tô atrás de seguidor, tô atrás de aluno, né? Pode ser que traga seguidores, mas alunos não sabemos. Mas tudo bem também, a gente precisa ganhar o pão de cada dia. É importante Ou só dizer afasta que também, né? em alguns casos sim, né? Em alguns casos você não quer fazer aquele tipo de coisa porque você acha que você não é capaz, né, de fazer aquilo, quando não há necessidade, né, daquilo para você, como você viu, para você ter uma consciência autorreflexiva e, e pensar sobre isso, né? Então, às vezes acaba afastando, de fato. Mas essas é importante falar, o que é importante que eu vejo bastante na internet por exemplo, tem uma foto de uma pessoa fazendo uma postura e aí uma série de benefícios, né? Que nem eu falei, fica o fígado se você fazer tal postura. Não é bem assim que funcionam, tá? As coisas. Primeiro, porque para você afirmar tal coisa, você precisa ter algum respaldo científico, né? Para, sei lá, purifica o sangue. Falei, nossa, né? Controla a diabetes. Tem umas coisas assim meio esdrúxulas, né? Show de bola, né? Show de bola. Se fosse isso, né? Achamos Fácil, né? Não a tinha vida mais eterna. diabético, não tinha mais nada, né? Exatamente. Então não é bem assim que funcionam as coisas. O que acontece é que é um recorte, né, feito. Então, por exemplo, essa postura aliada a tal respiração, em tal, né, sequência, em tal filosofia. Então, uma série de práticas. Aí pode ser que, né, o seu sangue seja purificado, mas a gente tem que lembrar aí que é uma questão empírica, né? Empírica, um conhecimento empírico que veio se trazendo até hoje, né? Por enquanto não tem muito respaldo científico, né? Beijo, Aline. Obrigada. É bom, né? A gente tem que falar o que é. Por exemplo, não adianta nada você ficar 10 minutos na prancha, você vai ficar forte, mas e aí, o que que isso vai trazer? Por que você vai refletir sobre isso, né? É importante ter um corpo forte? Às vezes sim, né? Para você aguentar bastante tempo sentado, por exemplo, para meditar, mas não vai, sei lá, deixar o Purificar intestino mais forte. do que aquele que fica um minuto Fazer um só. de... exatamente, fazer um detox, né? Tem muita gente que tem a palavra detox da moda, Essa não palavra hoje. funciona. Não funciona assim, né? A gente é normal, né? A nossa sociedade também procura uma solução imediata para tudo, né? Sim, sim. Então, o Instagram é muito isso. Então, para explicar um pouquinho da onde surgiu esse yoga postural, eu até ia contar toda a historinha, mas eu vou acelerar, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui, né? Existe, então, algum, uma lenda que diz, e tem muito curso que ainda ensina isso, que o yoga tem 5.000 anos, tralalá, mas isso não existe respaldo histórico e possivelmente não vai existir, tá? Não existe. O que existiu foi uma pessoa que achou umas moedas, uns selos, e ele atribuiu a Shiva, atribuiu que o Shiva é o deus, o criador do yoga, e atribuiu que aquela civilização. Ih, Mari travou. Voltei. Volta. Você tá falando da civilização. Shiva, civilização. Voltei? Voltou. Isso. Então, a pessoa que fez essa descoberta, entre aspas, porque ele já, né?
ele quis atribuir a isso, a esse pessoal que vivia no Vale do Indo, para já depois puxar a origem do yoga para o hinduísmo. Essa fake news do yoga, que o yoga tem 5.000 anos. O que nós temos de história é que eu vou contar agora, como começou, como surgiu o yoga. O que acontece é que o yoga surgiu na Índia, mas ele não é hindu, que é o nome que deu-se para esse conjunto de religiões daquela região. No início da era cristã mesmo, né? Aí já mais ou menos 800, 900 antes de Cristo e para depois. O que aconteceu na Índia foi que houve um boom econômico. Então começou a urbanização na Índia. A partir dessa urbanização, o que acontece a gente já sabe, é mais ou menos o que acontece nos dias atuais, né? Uma parte da população começa a ficar muito rica e a outra parte da população começa a ficar muito pobre. Começou a haver uma desigualdade social muito grande, também bastante acentuada pelas castas, né, que existem na Índia. Então, pessoas descontentes, grupos descontentes com tudo isso que estava acontecendo, porque você imagina, se hoje em dia saneamento básico é raro, imagina naquela época. Então, o negócio era tenso, né? Então, as pessoas, um grupo de pessoas, diversas pessoas, decidiram retomar o contato com a natureza, né? A vida com a natureza e a disciplina junto à natureza. Então, podemos dizer que o yoga começou com esse movimento de contracultura, né? Bem diferente do movimento hippie, tá? Só para deixar bem explícito, porque era um movimento bem disciplinado, né? Era, vamos dizer assim, uma vida mais monástica, né? Mais disciplinada. Bom, enfim, e aí já começa a caminhar um pouquinho na linha do tempo, né? O nome desse movimento que surgiu em diversos lugares, né? E é um movimento bem variado, é o movimento Shiramanas, que chama. Esse Só movimento começou saber nas que classes ele tem mais um nome. baixas ou nas castas altas? Oi? O movimento De começou todos nas os castas tipos, baixas ou... Ah, tá. Tá. né? Movimento geral, assim, das pessoas descontentes no geral. E aí foi evoluindo, né? Vamos passar a história. Tanto que essas pessoas aí eram meditadores, né? Eles já tinham essas técnicas, começaram a desenvolver essas técnicas e etc. Tanto que dizem que o Buda histórico veio também desse movimento. Então, várias coisas foram surgindo, né? Desse movimento foram ramificando várias outras coisas, várias outras culturas, várias outras filosofias. Dessa linhagem, por exemplo, o budismo também tem uma parte meio fantástica de yoga, tá? Nessa parte também. Daí o que vem para o yoga mais próximo da gente, passou esse movimento dos Shramanas, né? Aí veio a filosofia do Tantra, que também tem tanta confusão, que é até difícil tocar no assunto assim numa live, né? Podemos depois falar, mas que era um movimento, vamos dizer, que ritualístico. Se lá nos movimentos dos Shramanas eles eram, sei lá, meditativos, do corpo mesmo, né? Técnicas sensoriais. Foi aí que a gente começou a integrar o corpo como parte. Antes as pessoas viam o corpo como um empecilho para você atingir a, entre aspas, iluminação. E aí, a partir do Tantra, o corpo começou a fazer parte, né? A gente tem que
estamos aqui no mundo, temos que viver o mundo. Pulando um pouquinho, já estou fazendo um jump histórico, né? Desse movimento dos tântricos, depois veio o Hatha Yoga, né? Porque o que acontece? Sempre na história fica um alto e baixo, né? De movimentos que são liberais, aí vira liberal demais e vem um movimento mais conservador, né? Fica sempre essa onda. Então, aí os Hatha Yogis, eles falaram, não, vamos parar essa bagunça, tá muita bagunça. Eu tô brincando, só tô dando aí uma descontraída. E aí eles... Muita Depois bagunça não dá. conservadores. Aí eles chegaram novamente, né? E juntaram mais, e acrescentaram mais algumas práticas, né? Por exemplo, os crias, né? De limpeza corporal mesmo. E mas o yoga que a gente fala, que a gente pratica, vem dessas pessoas, né? Dos Hatha Yogis. Vale lembrar que também, se você for pensar, tem aí mais ou menos século XIII até 18, 19, tem todo esse movimento. Então, se você for pensar, essas pessoas são diversas, tá? Não existe uma unanimidade. Quem eram essas pessoas? Eram vários, diversos tipos. Existem Hatha Yogis que comem carne humana, vamos dizer, naquela época, que são os Kapalikas lá. Enfim, eles... Vários tipos de filosofias. Então, aí, tem esse período, vamos já chegar lá na parte... Opa, Estamos aqui. quase. Então, aí, na parte da aula real, né, do que a gente pratica hoje. Então, depois que teve esse movimento dos Hatha Yogis, eles não eram muito bem vistos na Índia, porque eles eram do Balacobaco também. Eu falei que tem bastante movimento aí, né? Então, existiam Hatha Yogis, saqueadores, mercenários de todo tipo. O que acontece? Quando chegou os britânicos, a companhia britânica, que foi uma empresa que veio fazer negócio aqui, e depois veio os britânicos de fato, né, com essa colonização, entre aspas, esses Hatha Yogis não eram muito bem vistos, mas houve também então uma renovação do yoga, né? Vamos dizer assim, para trazer um yoga que não é assim, né? Que nem essas pessoas, estou dando exemplo. Eles eram vistos como muitas vezes como mendigos mesmo, moradores de rua, enfim, marginais da sociedade. Então, o que aconteceu é que houve um revival aí de um yoga mais nacionalista. E é que daí que mais ou menos que vem o que a gente pratica hoje, porque em Mysore, né, que é um lugar na Índia, existia um reinado, e esse rei, eu não lembro se ele era rei ou príncipe, enfim, ele apoiava as práticas indianas, não somente o yoga, como, por exemplo, o fisiculturismo, danças, toda essa coisa para a juventude do reino. Entre essas coisas estavam o yoga, estava um mestre chamado Krishnamacharya, que quando começou, né, toda essa parte de práticas mais físicas, práticas com sequência, para os jovens, né, que estavam que moravam nesse reinado. Então, mais ou menos é daí que vem, tá? Então, o que a gente pode falar? E daí, depois desse rapaz, do mestre, do Krishnamacharya, os discípulos deles foram criando linhas, que tem até hoje, por exemplo, o Ashtanga Yoga, o Iyengar, enfim. E aí, depois disso, abriu a porteira, veio para o Ocidente, né? Esses discípulos trouxeram para o Ocidente. Aí já houve bastante maquiagem, né? Para trazer. Não dá para colocar o Deus Ganesha para o americano, né? Então vamos trazer a ciência para o yoga. Então já foi remodelando, remodelando, e isso também voltou para a Índia, né? Então, se a gente for pensar o yoga nos dias atuais na Índia, ele é bem parecido com o que a gente tem aqui. Tem, inclusive, uma proposta de colocar o yoga como esporte olímpico. Eu acho,
Mas aí tem bastante. É, pois é. Lá da Índia mesmo, tá? É, então. Tem bastante tensões aí, políticas envolvendo. Agora, né? Envolvendo o partido que tá lá na Índia e tudo isso, e as tradições, né? E acho que é mais ou menos isso. Eu falei pra caramba. Não sei se deu pra. Se você tem alguma Deu, dúvida, não, deu pra deu, acompanhar. deu para entender. Fiquei O que eu intrigada com quero essa história dizer. do Olímpico aí, mas tudo bem. Eu te mostro depois. É um negócio. Meu, são pessoas muito jovens, garotos mesmo. Parece um negócio acrobacia total. O cara, meu, põe o pé daquele jeito, né? Mas Então aí, também é assim, engraçado, né? porque nós estamos aqui, nossa, não existe mais esse puritanismo, não existe o yoga puro, né? Por causa disso, já a gente já tem muita variação. Então, o que eu quero dizer aqui é para a gente não tentar achar também um yoga tradicional. Isso aí não é assim que funciona. Obviamente existem os gurus e as linhagens, mas a gente tem que tomar bastante cuidado também, porque tem bastante ocidentalização na Índia, né? E aí a gente já sabe o que acontece quando tem essas coisas, né? Mas aí você explicou direitinho aonde a gente chegou, né? Desde lá do Uhum. início. E aí vem a pergunta: por que das poses Posturas. toda acrobáticas? Então, as Depois de toda essa posturas, mudança, por que que tem que fazer essa pose aqui? Esse asa na então, sala. as posturas em si, elas já existiam, né? Algumas bem difíceis mesmo, elas sempre existiram. Apenas para que elas eram utilizadas que talvez tenha modificado um pouquinho, né? Então, por exemplo, ficar invertido, né? Ficar na postura da árvore. As pessoas utilizavam, os hatha yogis utilizavam isso como tapas, né? Como por exemplo, é uma maneira de eu superar, né, o meu corpo nessa postura eterna não me atrapalha. Isso para mim é superado, vamos dizer assim, né? Então era utilizado mais ou menos para isso. Agora, hoje em dia, é isso. Como a gente passa também muito tempo parado, né? A gente não faz tanto exercício. Então, também por isso se dá muita atenção ao físico hoje em dia nas aulas. Porque se eu boto o aluno para ficar lá meia hora meditando, ele nunca mais volta, não é? Então é por isso, né? Precisa, então. É o capitalismo, né? A necessidade de você adaptar para que aquilo seja agradável, que a pessoa queira realmente É, voltar para praticar. É bem isso. Se deixar meia hora o aluno lá na prancha, ele vai falar: não, não quero mais. exatamente. Exatamente. Tá, Então é mais ou menos isso. show. Agora entramos na aula mesmo, né? Já Isso. expliquei o que é yoga. Como que Então, é uma aula nos dias de hoje? dentre todo esse babado histórico, para chegar na prática, tem até, eu até li esses dias, preciso confirmar, mas que a primeira aula de yoga foi em 1920, para você ver como é recente, né? As pessoas elas se atêm a que o yoga é milenar para ter um respaldo, mas sinceramente é desnecessário. Todas as pessoas que praticam conseguem sentir os benefícios, né? Os benefícios de se fazer uma aula. É mais uma questão, sei lá, marketing, né? É assim mesmo. Chegando nas aulas dos dias de hoje. Então a gente separa alguns exercícios desses. Então, muita coisa do que a gente pratica é sim o que está escrito, né? O que tem que vem, mesmo que refinado para os dias de hoje, e a gente costuma separar a aula, mais ou menos, por exemplo, eu chego, contando aqui, eu chego para uma aula, a gente dá um tempinho para sentir o corpo, para aquietar, para respirar, depois a gente entra na parte postural, né,
das práticas físicas para você reconhecer o seu corpo, para você fortalecer o seu corpo, para você aprender a movimentar o seu corpo de maneira segura, isso é importante. Para depois, no final da aula, fazer a parte de relaxamento e de meditação, porque aí você já está mais concentrado para você poder ficar lá quietinho, os 10, 15 minutinhos para meditar. Então, geralmente, nós separamos a aula assim. Daí, nós podemos já entrar na parte mesmo de yoga dentro de tudo isso, yoga e os esportes, né? Se tem a ver tudo isso, tem a ver sim, porque, meu, esporte é consciência, né? Se você necessita tanto da consciência, é fundamental, principalmente para quem faz um esporte como você, que faz escalada outdoor, que sempre tem um risco envolvido ali, né? Uma tensão. Então, é importante, né? Fala um pouquinho, você falou da parte da meditação e da respiração. Como que isso afeta Uhum. diretamente? Como que isso afeta, como que isso beneficia diretamente, vamos dizer, na escalada mesmo? Você também Na escala, você escala. sabe como que é e tal. Então, como que isso Sim, beneficia diretamente? certo. Então, a gente, dentro de todo esse estudo, sabemos que ao controlar a nossa respiração, nós controlamos os estados mentais, né? Isso testado e aprovado, vamos dizer assim. Então, por isso é fundamental aprender a respirar para fazer qualquer tipo de exercício, porque isso eu converso com os meus alunos. Por exemplo, eu tenho alunos que fazem também diversos tipos de esporte, por exemplo, na corrida, melhora muito se você aprende a respirar na escalada, por exemplo, também. Tanto em questões físicas, tá? Porque a sua capacidade pulmonar aumenta, quanto nessa parte emocional, né? Então, se você está passando um perrengue lá na pedra, você pode. Vamos lá, gente. Se você desesperar, talvez você passe por uma situação perigosa. Então, percebe a sua respiração, percebe o seu diafragma, utiliza o diafragma para dar uma força ali no abdômen, puxa para cima para pegar uma garra e tem realmente algumas técnicas assim que eu passo para as pessoas que ajuda, né? Eu tenho até o Paulo para testar, e ele fala que serve. A Então, cobaia. testado e aprovado. Então é muito importante, né? Só que assim, você não vai deixar para aprender a respirar na pedra, né? Porque não vai dar certo. Fala um Então tem que pouquinho desse praticar, aprender a respirar. Fala um pouquinho desse aprender a tem, respirar. Ué, mas eu não sei tem respirar? que Eu praticar. respiro, eu tô respirando. Explica um pouquinho esse aprender a É, respirar do yoga. isso é uma boa, né? Porque, que nem você falou, eu respiro, nós respiramos, se não respirar, não vive, né? Mas o que acontece é que nos dias atuais a gente tem uma respiração muito alta, que é essa que fica aqui na parte peitoral. E já sabemos, né, que essa é uma respiração que ativa o sistema, né, e vai deixando a gente mais nervoso mesmo, mais com uma sensação de ansiedade, né? Então, essa respiração que a gente fala no yoga é uma respiração que a gente percebe o nosso diafragma, porque o diafragma é a musculatura que faz a gente respirar, é ela que sustenta os nossos pulmões, né? Ela que se movimenta, não é o pulmão, né? E toda essa região intercostal e etc, né? Então, o aprender a respirar é isso, né? Você aprender a utilizar toda a sua capacidade pulmonar para você aí oxigenar suas células e também entrar num estado mental mais tranquilo, que é, como eu te disse, essa respiração mais profunda, utilizando o nosso abdômen mesmo, né? Utilizando toda essa capacidade que a gente tem de
espaço, né? A gente fala muito espaço, e é verdade no yoga. A gente tem esse espaço, a gente explora esse espaço interno. Bacana. Aí essa respiração, aprendendo a respirar, que a gente vai conseguir controlar o emocional na hora que for preciso, no esporte que a pessoa estiver praticando. Como você falou do seu aluno da corrida, que ajuda. Desculpa, cortou, eu não te ouvi. É esse aprender a respirar, a fazer essa respiração completa, digamos assim, né? Que vai auxiliar para controlar o emocional. Como você disse, na hora que estiver escalando, ou até mesmo um corredor, qualquer atividade física que, óbvio, precisa de respiração, mas vai ajudar a controlar, tanto para gerar energia, porque a respiração é o que produz, né? O oxigênio é um vamos dizer assim, um dos substratos que faz com que o corpo se movimente e também no emocional, independente de qual esporte a pessoa tiver, ajuda a controlar o estresse, a ansiedade, eu acho que tudo, né? Sim, até no dia a dia, né? Mas hoje o foco é no esporte. Então, para isso a gente tem que treinar antes, né? Pensando em tudo isso, se é musculatura, a gente tem que treinar também. Tem que ser forte, flexível, tem que ser uma mistura das duas coisas, né? O yoga, ele não é só força, ele é flexibilidade também. Existe, você estava falando um pouquinho de como é uma aula, existe uma aula que você dá focada, ah, hoje eu vou dar mais força na aula, hoje eu vou dar mais flexibilidade. Existe essa diferença nas aulas também? Olha, isso varia muito de turma para turma, né? Varia muito, é misto. Mas eu geralmente, quando vou dar aula para pessoal que pratica esporte, eu faço alguma coisa mais focada, né? E quando é aula justamente para escalador, eu até tinha anotado aqui. Geralmente, o que a gente. Então, aí depois, né, tem a parte respiratória, meditação, vamos falar da parte corporal mesmo, que geralmente o esportista ama, né? Porque e aí vai que vai, né? Mas é aí que a gente tem como tomar cuidado para não machucar também, né? Então, geralmente, a prática dos asanas, das posturas, eu divido em posturas de força, de equilíbrio e de flexibilidade, né? Sempre uma ali vai ter mais que a outra, vamos dizer, vai puxar mais para esse lado. E na parte de falando justamente da escalada para essas coisas, por exemplo, as posturas de força, eu geralmente trabalho a permanência para o escalador adquirir a resistência, para ele justamente aprender a fazer essa respiração numa situação de estresse. Por exemplo, sei lá, ficar na prancha por bastante tempo você vai aprender a controlar a sua respiração. Quando você for fazer, é como se fosse, vamos dizer, uma simulação. Quando você for passar para o esporte, você vai saber fazer aquilo, né? É aí que eu digo o treino. A parte do equilíbrio, eu penso bastante em movimentação na pedra ou na parede, né? Enfim, ajuda bastante a você entender o seu peso e a gravidade, né? O grau da parede e o seu equilíbrio, né? Então, onde você vai colocar a força, você vai colocar a pontinha do pé e vai trazer a cabeça, jogar o peso da cabeça para você conseguir se equilibrar naquela garra, dando um exemplo. E a parte de flexibilidade, que é a manutenção das articulações, porque escalador tem bastante problema nas articulações, né? Então, eu passo geralmente as posturas de flexibilidade pensando nisso, pensando bastante, principalmente ombro, punho e quadris. Você falando me veio uma relação totalmente, porque você falou assim, um exemplo de ficar na prancha por mais tempo, e aí a pessoa aprender a controlar a respiração. É bem isso. Quando Uhum, eu dou exercício de prancha para os alunos, independente de quem está começando, ou se chega naquele ponto que é o seu limite. uhum.
E aí eu falo a pessoa, ah, você não, aguenta, aguenta. Aí a pessoa começa a entrar naquela ansiedade, eu não vou aguentar, e aí já vem um monte de pensamento na cabeça. É mais ou menos como a gente está na É. rocha. Você está naquele movimento que você tenta, não vai, você tenta, não vai, começa a te dar uma ansiedade, seu coração dispara, tua mente começa a dizer, não, você vai cair, não, você não vai conseguir, não, melhor você desistir. Então aí é que entra esse Uhum. controle total, porque aí chega naquele momento você fala, não, calma, eu sei me controlar, e aí faz total diferença, Exato. porque quando você está controlado, o teu corpo está centrado, você não está naquela descarga de adrenalina correndo, você vai lá e consegue fazer o Uhum. movimento com tranquilidade total. Acho que foi perfeito esse exemplo que você deu. É, então, e você consegue ver, porque quando você está nessa pilha, né, respiração, o seu corpo ele entende que você está passando por essa situação de perigo e ele dá uma surtada, né? Ele Então é bom reage. dar uma. Ele reage exatamente. Então, o autoconhecimento e a autoconsciência, né, no caso do yoga e da escalada, serve bastante para isso. Até as pessoas que escalam, né, e fazem aula comigo, eles falam, o Paulo mesmo fala que é bastante complementar, né, as Uhum. duas atividades. Sim, muito legal, muito bacana. Show de bola. E aí, para cada pessoa, né, que pratica um esporte, eu vou tentando instruí-la, né, para trazer mais essas posturas para o esporte que ela pratica. Por exemplo, corredor, eu trabalho bastante movimento de quadril, de perna, né, porque eles utilizam bastante. Show, show de bola. Nossa, demais, tô adorando. Ah, eu não vejo a hora de abrir tudo para a gente poder fazer aula, né? Não é? Ah, uma pergunta legal. Já que a gente está falando dos asanas, quanto tempo você falou que segura mais tempo, menos tempo? Existe não uma regra, mas quanto tempo eu tenho que ficar na postura, no asana, não sei os nomes, vai. No asana, sei lá, da árvore, É, aquele que aí fica vai. em pezinho. Quanto tempo É, eu tenho que ficar no asana X, no asana, sei lá. isso vai muito de prática mesmo e de estilo de yoga, tá? Eu gosto de fazer mais um mix, né? Mas o mínimo que você tem que permanecer, se você for praticar, é 30 segundos. Aí você vai aumentando. Não tem muito limite. Quanto mais, eu falo quanto mais melhor. Mas sim, quanto mais melhor. Porque aí você vai percebendo, né? Porque você vai, entre aspas, acostumando. Então você sempre vai um pouquinho mais, sempre vai ter um desafiozinho a mais aí para você ir reconhecendo seu corpo. Tá, bacana. Eu tenho uma pergunta que eu sempre as pessoas falam e eu sempre vejo quem pratica. Qual é a parada do tal do negócio lá da saudação ao sol? Que fica fazendo 500 mil movimentos e aí sobe, desce. O negócio? Qual é o rolê daquilo Ah, ali? Explica um não, pouquinho. esse é o babado do yoga, né? Eu tenho uma amiga que, Porque acorda, não, eu tenho que fazer a saudação ao sol. Acorda, eu tenho que fazer a é, saudação ao sol e fica, sei lá, quanto tempo e faz a saudação ao sol. Explica um pouquinho disso. então, a saudação ao sol é um exercício ótimo, né, para o corpo, para a respiração, para tudo. Mas o que acontece é que a saudação ao sol não é uma saudação antiga a nenhum deus e a nada, né? É, as posturas, sim, que nem eu falei para você, as posturas, sim, pode existir ali uma coisa parecida, sim, principalmente lá no budismo tibetano, que tem bastante vinyasa, que são essas posturas fluidas, né? É, porém, a saudação só lembra nessa época que eu contei de Mysore, que o rei tinha, como se diz, patrocinava muitas coisas, muitas atividades. Dentre elas, existe na Índia, existia uma parte da ginástica muito forte também, né? Do fisiculturismo, halterofilismo. Então, um babado é esse, que quem inventou, né, essa sequência foi um fisiculturista, um halterofilista muito famoso, né, também nessa época,
que estava perto ali em Mysore, né, do Krishnamacharya, e eles trocavam altas ideias, assim, não era uma coisa fechada e super segredo, era uma coisa, uma interação que existiu, né? E aí o que aconteceu foi que esses discípulos do Krishnamacharya, principalmente o Patabi Joyce, que criou aí essa linha do Ashtanga, trouxe isso como se fosse uma coisa uau, né? Então, é Mas a meio que, verdade é tipo, essa. eu entendo com o contexto histórico que você passou, mas hoje o que eu percebo é que é uma conotação mais que, tipo, nossa, saudação ao sol, super conexão que eu vou fazer fazendo esse. Só que lá na raiz não era nada disso que os caras estão pensando. É isso? Não, exatamente, Tá. exatamente. Tanto que é uma prática muito, é forte, né? Você fazer bastante. Então, eram os meninos lá de Mysore que ficavam uns palitinhos assim, ó, pulando para frente e para trás. Entendi, Então, entendi. sempre vai ter, né, essa mistura, vamos dizer assim. Mas esse é realmente uma coisa que ainda está, né, muito difundido no yoga, fazer lá 108 saudações ao sol. Não que não vai te trazer nenhum benefício. 108, Sim, menina. vai trazer Não que benefício. não vai te trazer benefício, Vai. gente. Vai, ó, claro. Mas pode te trazer malefício também, porque tem bastante gente que pratica que machuca punho, machuca as costas porque faz errado. Tem que fazer com consciência, tem que fazer respirando, né? Não Ai, adianta só fazer. As coisas não são assim. É que nem eu falei, não é fazer uma postura que vai acontecer. Não, não é isso. É uma série conectei. de coisas. É, uma série de coisas que faz, né? Não é apenas uma coisa. Mas a história da saudação ao sol é isso. Ó, tem uma moça Ah, falando. Mari, mas de mas, fato a saudação mas traz exercícios meio base para os outros asanas? para as Olha, outras legal essa coisas. pergunta. Sim. Sim, é que nem eu falei, né? As posturas em si, elas já existiam, elas já estavam. O que foi inventado foi essa sequência e mais ou menos esse jeito mais rápido de fazer, de pular, porque eu não sei se vocês já viram, né? Vai para a prancha, vai para a parada de mão, é uma coisa bem Tá no física, assim, chão, aí né? depois já tá lá em E cima, hoje em dia, sim, pé. a gente. É, exatamente. E hoje em dia, sim, a gente usa bastante ainda, né? A base do Surya para fazer, para compor, vamos dizer, a aula. E fica legal também, né? Assim, vai bastante aí do estilo do professor e do que você está praticando. É Será que eu bacana. Então, respondi a assim, pergunta? puxando na pergunta dela, ele usa de exercícios base, só que para conseguir fazer aquela sequência, e existe um ritmo, você tem que conseguir fazer cada um de uma maneira não perfeita, mas de uma maneira correta, porque você vai fazer aquilo em movimento constante. Não é tipo, eu chego nessa postura, aí eu fico, me arrumo, tô legal, eu fico. Não, é um ritmo, né? Então tem Aham, as bases de cada um deles tem que ser bacana para você conseguir fazer uma saudação ao sol bacana, te trazer perfeito. benefício e não Hum, malefício, dependendo de quanto tempo você faz aquilo, né? exatamente, é exatamente isso. Mas essa é a minha maior crítica a esses, aos métodos, né? Que você já chega lá pulando para frente e para trás. Não, gente, vamos começar devagarzinho. Não precisa, calma, né? É, Principalmente prancha a gente faz como se fosse uma flexão, né? Flexão e lombar e hiperextensão tem que tomar cuidado, sim. é que, igual você comentou no início, a gente está numa fase onde todo mundo é muito imediatista, né? E aí eu quero Exato. fazer aquilo lá que é o que, entre aspas, é o que vai trazer benefício, é o que todo mundo faz, E vai é o que emagrecer, vai com certeza emagrecer, vai é o que emagrecer. vai fazer o detox, não sei o que lá das Suar. plantas. Só que Ah, eu tenho que suar. fazer ele bacana. É legal porque assim, você traz uma consciência enquanto professora de preocupação com o corpo mesmo. É Sim. bem o Uhum. que na minha área, nem todo mundo é assim, mas eu percebo muito assim,
vou dar o exercício de burpee. Você sabe o que é o exercício de burpee que a galera faz? Cara, aquele exercício ele Sei. não é fácil. Ele Não não é mesmo. fácil. E assim, gente, emagrece, então vamos botar um gordinho para fazer. Gente, não. De joelho, né? E aí não tem essa, tipo, não, isso aí, faz aí. E aí aquilo, ó, não faz um salto bacana, o salto tá prejudicando o joelho, ele mal consegue se levantar. E não tô falando só de um gordinho, de uma pessoa iniciante em geral. E é aquilo, é fazer a Eu, por base exemplo, primeiro. Vamos aprender, por exemplo, não é fácil você segurar na prancha e ficar saltando ainda e fazer aquilo em movimento. Então, assim, tem tudo começa da base. Quando tiver fortalecido, tiver bonitinho, a gente começa um isso. burpee, fazendo uma metade, aprendendo a saltar, para depois a gente fazer um movimento bonito. E aí, assim, a gente tasca exercício de burpee. E É, é exatamente. bem que a menina tá falando, ó, o Instagram não ajuda a Já, gente, porque já que não ajuda mesmo, né? ninguém vê o caminho que você percorreu para chegar naquela foto bonita. Eu só quero fazer aquela foto Exato. bonita para ganhar like também. É, Muitas isso coisas mesmo. realmente não colaboram. E essa sensação, tipo, comecei hoje, e aí, semana que vem já tô fazendo? Já tô Depende na de tantas invertida. Então, coisas, depende de tanta coisa, depende do repertório que a pessoa já traz. Tem gente que não tem do tipo muita físico, né? tipo físico, e tem gente que nesse dia de hoje parece que não, mas tem muita gente que não é acostumado em fazer uma atividade física. Então, é aquele Nossa, corpo que está é. mais travado, é aquele que fica o dia Uhum, inteiro sentado trabalhando na frente do computador, tá tudo, não tem flexibilidade, é um monte de coisa que você precisa ganhar, e aí você tem que colocar na cabeça da galera tudo isso, e manter uhum. motivado, e conseguir evoluir. É todo um conjunto bem complexo, né? Para chegar naquela foto Sim, bonita que você vai postar lá no Instagram. exatamente. Show de bola. A galera precisa aprender que é legal compartilhar o caminho também. É, verdade. Com certeza. Porque ninguém Parece que chegou todo mundo já sabendo já nasce lá o sabendo. É, final. Você parece que compartilhar, já nasce sabendo, exatamente. eu acho que gera mais até identificação, que no início eu até falei, às vezes, muitas vezes, eu olho e falo, nossa, eu nunca vou fazer isso daí, nem vou me meter porque eu não tenho capacidade para fazer isso daí. E aí, se você Uhum. compartilha o caminho, aí você vai falar assim, olha, esse aí eu consigo fazer, olha, ela está Isso é aprendendo. possível. Uhum. Exatamente, é possível, é muito mais bacana do que a gente compartilhar só o final, todo mundo só quer o final. E às vezes nem faz, né? Porque eu já cansei É. de fazer muita trilha. Não, Cara, o fica tal de dois, querer é só fazer a foto, foto. é a postura da árvore que chama, que fica aqui em pé e bota o pé no joelho? Fica assim, em pezinha? Aquela foto é É. batata, mulher. O Toby chega lá, ai, Uhum. tira foto pra mim. Aí eu tirava foto da bonita, você faz yoga? Não. Ah! É só pra ganhar like. Mano, beleza, ninguém tá falando que não pode. Pode, não... mas é estranho você falar assim, mas se você acha bacana, se você acha legal, por que você não vai fazer então, né? Tipo, fica uma coisa meio fake. Exato. Por que que você não vai? Exato, Dani. É É, yoga na natureza, as fotos do yoga na natureza, mano. Aquele sol bonito, aquela cachoeira, você fala, nossa, ai, olha que meu coisa Deus. linda, yoga e a natureza. E não tem, só tem a natureza e aquela pose. E fica 2 segundos, nem isso, né? Tipo, tira logo a foto, tira logo a foto. Vai rápido. Ai, ai. Isso me lembrou, não, só contando uma coisa, já que isso me lembrou uma vez. Olha o Olha lá, Dani eu se tenho entregando aí. Mas o Dani faz yoga, você faz, vai. Não tem problema. faz, ele faz. Eu- é. Não, então, teve uma vez que foi engraçado que eu fui fazer uma pose também. Fiquei de ponta cabeça lá na beira do abismo. O guia, menina, ele queria morrer por mim. Ele tava assim, ó. Aí meu amigo tirando a foto, ele, meu, ela faz isso o dia inteiro, relaxa. E o cara agoniado. Eu falei, não, gente. Aí depois eu falei, calma, moço, não vai ter perigo nenhum, eu sei o que eu tô fazendo. Mas, gente, não tira foto na beira do abismo, pelo amor de Deus. Ainda mais fazendo invertida, né? Pelo amor de Deus, É, gente. então. Ai, meu Deus. Show de bola. Que Gente, tem mais, mais Camille? pergunta? Quem tem mais Se vocês pergunta pode tiverem fazer, gente. alguma coisa específica, eu vou convidar vocês, né, para fazer a aula também, para entender.
Se vocês quiserem, tiverem interesse, a gente pode fazer uma aula só focada em esporte para eu mostrar para vocês. Entre em contato comigo. Mas é assim, todo mundo fala que ajuda mesmo, mas precisa da orientação também, gente. É que nem a gente está falando, né? Não adianta só fazer você pular para frente e para trás. É gostoso, mas pode ser que não evolua, pode ser que seja até prejudicial, né? Então é bom ter ali uma pessoa para te orientar. Sim, até para fazer correção de postura, porque a gente acha que a gente está fazendo certo. Eu dando aula, isso é muito perceptível. Você fala para o aluno fazer um aluno e aí você pede para ele corrigir. Aí ele, mas eu tô falando assim, não, você não tá fazendo, você tá torto. E aí, o legal é exatamente isso. Igual você falou, vai fazer lá a saudação ao sol 108 vezes todo torto, vai acabar se machucando. Então, tem que ter uma pessoa ao lado para até você adquirir essa consciência e conseguir fazer sozinho. Então, tem que ter uma orientação para você conseguir fazer e até para ganhar força. Eu vejo, eu tava zoando, falando, para que as posturas acrobáticas? Mas, cara, essas posturas, elas são difíceis, elas não são fáceis. Você tem que conhecer, entender o teu centro de gravidade, a postura. Tem uma postura que eu acho muito legal, que é você Exato. fica com uma perna assim, você fica no chão meio que, eu não sei, mas é uma postura que eu acho muito Curvar. bonita, que eu falo, cara, isso deve ser extremamente difícil. É extremamente Exige uma difícil e, tipo, consciência. cara, você vai acabar se machucando, tentar fazer sozinho. Uhum, Eu acho que vale a pena. Tem que ter uma uhum. orientação, sim. Sim, com certeza. E tem coisa que você vai. E assim, né? Tem também, às vezes as pessoas acham que a gente vai atingir um nível, né, no yoga e vai ficar lá iluminado para sempre. E não é bem assim, né? Você treina sempre. Se eu deixar de fazer invertida, eu não faço mais. E tá ok, né? Porque essa Exato, a parte parte é de da prática meditação. física, né? Você parar de Exato, escalar, exatamente. na hora que você for voltar a escalar, você não vai estar escalando mais da mesma maneira. Se você corre, você parar de correr, dependendo do quanto tempo, tudo é físico. O nosso corpo se adapta a tudo que a gente vai fazendo. A partir do momento Uhum, que a gente não dá mais aquele estímulo, o nosso corpo meio que entende que ele não precisa mais fazer aquilo. Ele tem outras uhum, coisas em primeiro plano. sim. O objetivo principal do nosso, tudo, né? Para quem não sabe, tudo é o cérebro quem faz, né? O objetivo É. principal do nosso cérebro é manter nosso corpo vivo. Só isso. Só isso. Uhum, Tudo que passa disso, ele tem que ser ensinado, entre aspas. Então, você ensina ele a fazer yoga. Ele começa a entender que isso. aquilo é constante, então ele entende que, pô, isso é um objetivo, é principal nesse momento também. A partir do momento que você Uhum. parou, ela não faz mais isso aqui, então eu não preciso mais manter isso aqui. Então, tudo é uma constante. Tudo é uma constante. Tudo quanto é atividade física que a gente faz. Exatamente. O Dani está falando sobre a meditação. A meditação é fundamental, né? Fala Depois um que você, pouquinho disso, sobre meditação. é, depois que você começa a meditar por mais tempo, você vai começar a chegar, entre aspas, nos becos sem saídas, assim, né? Daqui, o que que eu faço? Nossa, mas é tão gostosinho fazer isso. Será que tá certo? Tá? Já posso falar, tá errado. Tá muito. Não, tô brincando. Mas assim, às vezes a gente na meditação começa a induzir estados também que não está muito correto. A gente passa um pouquinho desse nível, né? Vamos dizer, desse. É como se fosse mais uma escadinha ali, né? Nesses níveis de consciência. Então, para o instru, na verdade, assim, não somente uma pessoa para te guiar, mas meio que uma filosofia mesmo, né? Para você seguir. Geralmente, depois desse passo, de você conseguir concentrar sua mente, você depois tem essa filosofia a seguir, vamos dizer assim, né? Desse caminho. A filosofia da meditação. Isso. Aí você vai achar. Porque que nem a gente falou, a consciência é autorreflexiva, né? Uma hora você vai chegar lá onde fomos e o que temos que fazer agora, né? Então aí essa parte, óbvio, aí é
cada pessoa vai achar o seu caminho, o que pensar ou o que não pensar. Pode uma pessoa ser completamente materialista também, que acredita que acabou, acabou, não tem problema. Mas você vai precisar refletir sobre isso também, né? Então a meditação traz isso. E a meditação precisa exercitar tipo músculo, com certeza. O cerebrinho precisa dar uma. E aí também tem todos esses benefícios, né, que a gente sabe de conexão neural e etc, que estão realizando estudos, mas são estudos bem promissores, assim. De conexões, aumentar conexões neurais enquanto medita, é isso? Isso. E também, por exemplo, quando a gente envelhece em pessoas, geralmente a massa, né, a massa encefálica vai diminuindo também, se a pessoa tem algum. E em praticantes de meditação, ela tende a não diminuir tanto assim, com o passar do tempo. Olha, interessante. Show de bola. E aí eu É. já ouvi Mas aí falar também de precisa de mais anos para estudar, mas sim, quem faz sim, sabe do benefício, né? Quem sim. sabe quem faz sabe, né? Não tem. E existe também, Mas é se eu bom meditar também. 5 minutos, se eu meditar 10 minutos, tem um. Quanto é melhor? Quanto tempo de meditação é o melhor? O tempo, É, existe isso? o tempo é a constância. É melhor você meditar 5 minutos todo dia do que 1 hora uma vez num retiro, entendeu? Por exemplo, uma semana num retiro, ou você meditar 5 minutos todo dia. É melhor você meditar 5 minutos todo dia. A disciplina, essa constância é melhor para a prática e para você do que uma coisa só, assim, de uma vez, entendeu? Tá. Com relação, eu já vou falar, meditação guiada, que as pessoas fazem meditação guiada. O que é essa Uhum. meditação guiada? Tipo, se eu tô Ah, aqui comigo, o que é essa meditação guiada? Eu posso fazer a meditação sozinha, eu posso fazer a guiada. isso. Na verdade, a meditação guiada é justamente para você aprender a não se perder e para você ir continuando, né? Fazendo um tempo de meditação mais longo, ou às vezes também fazer algum tipo de mentalização, de plano mental, de construção mental. Aí vai depender de qual meditação é também. Porque com o tempo foram criando métodos de meditação também, né? O que eu mais Entendi. utilizo é a observação da respiração, que é o básico de todas também, é a observação da respiração. Então, quando a pessoa tá ali quietinha, você vai orientando com relação a prestar atenção na respiração, é isso? Isso, eu vou em isso, ou em mentalizações, eu vou induzindo a pessoa, né, a um estado mais profundo. Que dia, eu não sei se é isso que eu já ouvi as pessoas falar, que você vai meditar e você não pode, tem que tirar tudo que tem na sua cabeça. Como que a gente tira tudo que tem na cabeça da gente? Não dá, os Não tira, pensamentos, né? eles vêm, né? Não tira, eles ficam ali. É Eles meio ficam. complicado, tipo, mano, você tem que pensar em nada. Só de você pensar em nada, já tá pensando. Fica com a pessoa. Exatamente. Não, isso com certeza, né? É uma má interpretação achar que durante a meditação você não vai pensar em nada, não é bem assim. Eu coloco que é como se fosse você deixar os seus pensamentos em segundo plano e o seu primeiro plano ser você, né? Como se você estivesse concentrando em você. Então, muitas pessoas falam, eu não consigo meditar porque eu não consigo não pensar em nada, e não tem nada a ver, né? Isso não vai acontecer. Até os meditadores mais antigos, eles têm pensamentos. O que acontece é a capacidade que a pessoa tem de voltar para aquilo que você está fazendo, né? E é isso que a gente vai treinando. Então, durante a meditação, sua mente vai sair da prática, vai pensar em várias coisas. E aí você vai aprendendo. É esse justamente o exercício, né? Que o que as pessoas. É trazer de volta até uma hora que a sua mente vai ficar um pouquinho menos com essas flutuações. Ai, Entendi. obrigada, Rô. Saudades. Muito obrigada por passar aqui para dar um oi.
Show de bola. Alguém tem mais uma Uhum. pergunta? O que que falta a gente falar? Acho que a gente falou tudo já. Né? A gente falou bastante, né? Falamos bastante. Eu falei bastante, então. Vamos ver. Autoconhecimento também já falamos, né? Então, por isso que é importante Ah, essa todo esse relação com processo no com as esporte. atividades físicas, né? É esse autoconhecimento. Total, total. E vamos praticar, né? Não é? Vamos praticar yoga. Alguém mais tem alguma dúvida? E lembrando para quem vai assistir, gente, eu passei bem rápido, né? É muita coisa para estudar, muita coisa mesmo, para que tem de história, de filosofia do yoga, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, me manda mensagem, né? Não vai falar que a tia Mari falou coisas. Manda mensagem perguntando, que eu tenho todas as referências, tá? Trabalhamos com história, temos as referências. Boa, boa. Gosto muito disso. É. E Mari, como funciona? Você dá aula em grupo, você dá aula em algum lugar, você dá aula particular, você dá aula online? Ah, uma moça fez uma pergunta. Hum. Se eu indico o Hermógenes, então, o Hermógenes, ele já tem um pouquinho do viés no yoga cristão, assim. Então, se você tem como o cristianismo aí a sua base, pode ser legal de ler. Mas pensando que ele já deu essa modificada, assim, né? Porque o pessoal já deu essa distorcida. É difícil indicar livro de yoga para ler, eu até tava pedindo indicações, porque eles são livros bem chatos, assim, né? Então, não é chato, é porque é meio técnico, né? Então ele vai explicando essa. E aí, realmente, falta um livro, né, para uma pessoa que quer começar aí nesse mundo do yoga. Mas, se você tem esse viés um pouquinho, você pode ler. Eu não rechaço nenhuma leitura, tá? Só alguns que se dizem do Vedanta aí, não, gente. Vedanta não, Vedanta brasileiro não dá. Melhor praticar, É exato. Hatha Yoga. O que você faz é a Hatha Yoga. Que tem, tem as yogas de outros nomes, né? Isso. É, que nem eu te contei, né, a historinha. Então, toda Sim, essa sim. tradição corpo-mente veio dos Hatha Yogis. E aí, essa linha do tempo se arrastou. Então, eu digo que é o Hatha Yoga. Eu comecei a ler um do Hermógenes e não consegui terminar. Depois você me conta. Mas eu acho que é muito isso, ele é muito devocional, né? Ele era um homem de 35 anos, um militar, né? Então você já vê um pensamento dele. E ele estava doente e ele alcançou a cura das doenças, das enfermidades que ele tinha através do Hatha Yoga. Mas também através da devoção dele. Então já deu uma misturadinha. Talvez seja por isso, né? Uma coisa muito Deus e Jesus e essas coisas. Que não é ruim, gente, pelo amor de Deus. É só cada um tem a sua linha a seguir, né? Sim, sim, total. Eu tava vendo. Depois eu vou passar aqui uns livros que eu tenho para o pessoal. Pode deixar. Show. Então, deixa um pouquinho os seus contatos, onde você dá aula online, você dá aula presencial agora, não sei, né? Alguns lugares estão voltando. Onde você dá aula, Mari? Quem quer fazer Isso. aula com essa professora Quem quer maravilhosa? Você viu que eu cortei o cabelo para fazer a live? Tá linda. Eu não queria distorcer, mas eu tô o tempo inteiro aqui olhando. Ficou show de Imagina, bola. Jaque, se você quiser, manda depois uma mensagem, eu te passo as referências.
Então, gente, ó, vai voltar a aula no parque, porque o parque abriu agora. Então, sábado às 10 horas da manhã, eu dou uma aula aberta no Parque da Sabesp aqui no Sumaré, que fica na Afonso Bovero. Essa aula qualquer um pode participar e a contribuição é livre, é espontânea. Tô dando aula online ainda, tem bastante horário, tá? De aula online. Todos os dias, de manhã e à noite, vai ter horário de aula online. E eu vou começar a aula presencial novamente, né? Porque eu já estava dando aula num espaço chamado Casa Transcende, que fica aqui na Rua Caiová, perto do metrô Vila Madalena, de terça e sexta de manhã, e segunda e quarta à noite. Show de bola. Ótima professora. E você? Conta, faz a sua propaganda também. Ah, eu Você dou está dando aula. aulas online? Eu tô dando aula online. Eu não trabalho mais em academia, eu trabalho só com personal por enquanto. Tenho alunos de personal presencial também, mas nem todo mundo está se sentindo muito seguro. E eu trabalho com consultoria online fitness, que não precisa ser a aula online, mas eu passo todo o treino de acordo com todos os Ah, objetivos e boa. faço acompanhamento. Só que tudo é online, tudo que a gente troca, os feedbacks, quando eu cobro aluno, aí é tudo online. Então, trabalhou com as aulas ou com a consultoria mesmo. Certo? Má? Tá me ouvindo? Mari? Tá me ouvindo? Ih, será que ela caiu? Nunca sei se sou Voltou? eu que caio. Voltou? Voltou, voltou. Boa. Então é Então, isso. eu acho que Foi um a gente papo. segue uma linha mais bem parecida, assim. Eu acho que só para falar para o pessoal, eu achei legal que você me chamou para fazer, porque a gente segue uma linha bem parecida, assim, né? A gente trabalha dentro do que o aluno traz para a gente, né? Não tem uma fórmula pronta para a pessoa. Vamos olhar para essa pessoa, para esse aluno, para a história dessa pessoa, para o que, né? Para o ser humano, né? Que tá ali. Então eu acho muito legal isso em você, porque eu vejo isso em você também. Você olha a pessoa, a gente, é isso que eu tô falando, a gente não quer seguidor, né? A gente quer aluno, pessoas interessadas, né, no nosso trabalho em ter um autoconhecimento e uma vida melhor de fato, né? Ser uma pessoa melhor de Sim, fato. Não só por fora, né? sim, total. É isso. Show de bola, adorei o bate-papo, adorei a aula, todo o conhecimento que você passou, tudo que você trouxe, coisas que eu nem imaginava. Fiquei bastante surpresa com muitas coisas que você contou, de coisas que a gente conversou antes também, e dar uma Uhum. visão diferente do yoga. Bem aquilo que a gente estava Ah, comentando, não legal. só as poses bonitas que a gente vê, o porquê de toda uma história entender e por que fazer tal coisa, por que tudo tem um contexto e acho que ficou tudo muito bem explicado. Eu achei perfeito. Gostei muito, muito, muito da sua aula, Mari. Obrigada por ter aceito o convite, por ter vindo falar aqui hoje. Obrigada mesmo, de Hum. coração. Imagina. Que bom que você gostou. Legal, vamos fazer mais vezes, vamos fazer mais coisas juntas. É bom. Vamos sim. Vamos pensando em próximas coisas. E a galera que gostou, quem, né, não conhece, ou quem já conhece a Mari, tem o Vida de Yogini, procura ela para fazer aulas. Eu já fiz aula com ela, é maravilhosa. Eu acho que talvez até porque você falou como a gente já trabalha, mais ou menos, a gente tem uma mesma linha de raciocínio. Eu achei maravilhosa. Foi uma das que. Foram poucas vezes que eu fiz, foi uma das aulas que eu mais gostei mesmo. Valeu muito a pena. Eu curti demais. Então é isso, né? É Obrigada. isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada, gente.
Fico muito feliz em passar a informação para vocês. E espero vocês na aula, hein? Sim, vou ver se tomo coragem e apareço lá sábado. Ah, eu acho que vou viajar, mas enfim, a gente vê. Tá bom. Vamos lá sábado tomar um sol, pelo menos. Né? Uma vitamina D, precisa. Beijo, Mari. Boa noite. Obrigada a todo Ai, mundo que ficou com a gente até agora. Todo mundo que passou, quem mandou pergunta. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui, tá bom? Boa noite para todo mundo. obrigada, gente. Obrigada, Marcinha. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau. Beijão.